Boa noite. É sempre bom a gente... Oi, tudo bem? A gente sempre encontra um pessoal conhecido, faz tempo que a gente não vê um pessoal que a gente vê com mais frequência. E para quem está vendo em outros momentos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que for, que está sendo gravado, né? Então a gente tem que pensar no pessoal que está na internet, né? Ou vem de outros horários também. Esse capítulo hoje, nós vamos estar terminando o capítulo. Na semana passada a gente começou, nós vamos pegar a segunda parte, que é o Sede Perfeitos, é o capítulo 17. Vamos pegar os últimos itens agora. Sempre bom lembrar que esse capítulo, quando fala em sede perfeito, a gente entenda o perfeição relativa. Né? É que Jesus está falando para a gente, ou a codificação está falando, os Espíritos estão falando cada vez para a gente ser perfeito. Porque perfeito, absolutamente perfeito, só Deus. Tá? Perfeição absoluta é um atributo de Deus. Mas nós temos o potencial de sermos perfectíveis, né? Que a gente possa evoluir o máximo possível, que a gente possa... Jesus falou, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos um potencial muito grande. E esse potencial, a ideia é que a gente trabalhe nisso para que a gente possa evoluir. Então o capítulo ele fala sobre uma série de coisas. Se eu ler o capítulo inteiro e ficar com isso na cabeça, com missão para eu fazer para amanhã, com certeza eu não vou dar conta de fazer amanhã, nem para amanhã, nem para nem para a próxima encarnação. Porque isso aqui é um roteiro para a gente poder chegar à perfeição relativa. Mas é para a gente parar e pensar e estabelecer como lição de casa alguma coisa, porque nós temos a mania, os encarnacionistas, os espíritas, nós, podemos dizer nós aqui, de deixar muita coisa para depois, né? Se não deve fazer nessa, a gente faz outra encarnação, né? Tem chão, tem muito tempo. Quem é mais jovem, mais fácil ainda, né? Os que são mais velhos também não podem se esquivar disso, não. Porque pode, mas já estou com 70, já estou no fim da encarnação, né? Não, as pessoas estão vivendo muito mais, né? E mexe, a gente sabe de gente que desencarna com 100 e poucos anos. Então, quem está com 80 e acha que já está bem avançado, pode ser que tenha mais uns 20 pela frente. Então, a gente nunca sabe quando que vai terminar essa jornada desta encarnação. Então, nós temos uma quantidade de tempo, e o tempo é aquela coisa que tudo a gente resgata, tudo a gente recupera. Saúde recupera, dinheiro você recupera, um amor você pode recuperar. Você não recupera o tempo. O tempo que passou, passou. Então, a gente tem cada dia muitas oportunidades e coisas para fazer. E o capítulo ele nos orienta nesse sentido. Não para eu chegar ao final desse capítulo, que a gente sempre indica para vocês que têm em casa, não é para chegar ao final do capítulo e ficar decepcionado e frustrado, porque eu não tenho condição de fazer tudo isso aqui. Nem uma parte disso, uma parte pequenininha. Mas que seja um desafio, para que a gente possa colocar isso, como eu falei, como lição de casa. Lição de casa é lição de encarnação, né? Então, aqui tem alguns itens que a gente vai ressaltar algumas coisas também para a gente poder pensar. E, obviamente, quando a gente prepara o texto, a gente é o primeiro a ler e estudar. Né? E quando eu falo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Né? Então, é para eu também pensar nisso tudo aqui, como todos nós. Então, não estou falando para vocês, estou falando para nós. Eu também estou nesse processo de pensar nisso e refletir, e também tem hora que a gente fala, nossa, mas é muita coisa. É muita coisa mesmo, mas vamos começar de algum jeito. Tem uma mensagem aqui de André Luiz, muito bonitinha, falando assim, experimente hoje. Tem uma série de coisas, um roteiro, para a gente experimentar. A gente podia experimentar alguma coisa, né? Ou várias coisas. Então, primeiro tem uma mensagem aqui, porque essa segunda parte são as instruções dos espíritos. Então, são mensagens de vários espíritos nos dando orientações, dicas, né? Ensinamentos para nós podermos refletir. Primeiro é o dever. Então, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. Isso entra naquela linha do que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não vou amar o próximo. Então, se eu não tenho o dever para comigo, eu não vou ter o dever em relação aos outros. O dever é aquela coisa da gente se preocupar em fazer aquilo que é bom para a gente. Não importa que as pessoas estejam vendo ou não o que eu estou fazendo, eu sei. Então, o dever é uma coisa de consciência.
da gente desenvolver a autonomia da gente se perceber e ver o que é melhor para nós. E ele dá uma dica. Onde ele começa, onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação ao vós mesmo. Ou seja, o que é o dever? Aquilo que eu não vou invadir o direito do próximo, não vou invadir o espaço do próximo e também vou respeitar o meu. Esse é o dever. Esse é o equilíbrio. O que eu vou fazer que é bom para mim, mas que é bom para os outros. Não passar aquilo que não é bom. Porque muitas vezes, é que nem presente, né? Quando você vai dar um presente a uma pessoa, claro que a primeira coisa que você vai olhar quando vai dar um presente é o seu bolso, né? O limite do seu cartão. Porque se você não tem dinheiro, não tem limite no cartão, você não vai dar nada, vai dar uma florzinha, né? Vai dar uma coisinha. Agora, se você vai dar alguma coisa, depois de você resolver essa questão de quanto você pode dispor, você vai pensar na pessoa. Eu não vou dar um presente para você pensando em mim. Tem que pensar na pessoa. Então o dever está nessa relação. Quando eu vou fazer alguma coisa para alguém alguma coisa seja bom para alguém. Agora, é lógico que a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas que as pessoas fazem que não são legais e eu também não vou incentivá-las a fazer essas coisas. Da questão do bom senso. Aquilo que for bom para a pessoa. Nunca esquecendo que nós somos espíritos encarnados. Então o referencial todo que a doutrina nos coloca é no referencial de eu sou um espírito que estou encarnado. Então, nessa medida de evolução e de imortalidade, que a gente vai pensar o que é bom para a gente e o que é bom para o outro. Aí, na sequência, tem uma mensagem bonita também sobre a virtude. Que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E aí ele vai falar da modéstia. Engraçado, né? A virtude é uma coisa que a gente sente naturalmente. E as pessoas virtuosas nem percebem que são virtuosas. Os virtuosos de verdade. Os virtuosos de verdade não se percebem, não se acham virtuosos. Eles citam exemplo aqui de o cura de Ars, São Vicente de Paulo, que foram espíritos virtuosos. Mas eles não se perguntasse para eles, você é virtuoso? Eles falam, não, eu não sou virtuoso. Agora a gente se acha, né? Você quer saber as minhas virtudes? Eu tenho uma lista, eu vou citar para vocês as minhas virtudes, né? A gente tem uma clareza das nossas virtudes, que são muitas. Tudo bem, a gente até tem algumas virtudes, a gente não está tão ruim assim, já passou, né? Já temos uma história de muitas e muitas e muitas encarnações. A gente já tem uma história, a gente já tem umas coisas que a gente acerta. A gente não faz só coisa errada, a gente acerta também. A gente faz umas coisas, a gente dá umas bolas dentro. E nós temos algumas virtudes que nós estamos trabalhando. Estão mais próximas, a gente pode dizer que a gente está conseguindo chegar perto da sua execução. Mas se eu começar a me achar uma pessoa virtuosa, aí já estragou. Você tá o teu orgulho. Porque o virtuoso, ele é humilde. A virtude maior, talvez, nesse caso, seria a humildade. Então, se eu me achar muito virtuoso, sinal que eu não sou virtuoso. Se eu estiver me achando muito certo, muito legal, é bom eu me rever, olhar no espelho e falar, opa, essa bola toda não. Então é interessante a gente trabalhar as virtudes e aquilo que você... Quando você faz uma coisa legal, que você ajuda alguém, não pelo que o outro te fala depois, pelo retorno, mas pelo prazer de fazer, é o prazer de ser útil, o prazer em ser útil, o prazer em ajudar. Aquela satisfação que a gente tem interior de fazer uma coisa legal para alguém. E não precisa de fato ninguém ver. Se algum amigo está precisando de alguma coisa, você pode dar aquela coisa para aquele amigo, para aquela pessoa, pode ser um estranho. E ninguém precisa ver. Nem ele precisa ver. A gente às vezes faz questão, né? Quando faz alguma coisa que todo mundo veja, né? Depois superiores e inferiores. Aí vai falar um pouco dessa questão da autoridade. Quando a gente está numa posição de autoridade, quando a gente está numa posição de subalternidade. Se a gente está numa posição de autoridade, é interessante que o assunto, o texto, que é de um cardeal, ele fala sobre isso, para a gente pensar que tem sempre os dois lados. Porque muitas vezes na vida nós estamos numa posição de ter uma autoridade ou numa posição de estar subalternos a outras pessoas. Né? Tem pessoas que têm muita autoridade, tem pessoas que têm menos posição de autoridade, mas varia de momento para momento. A gente tem alguma situação, alguma posição que você tem uma autoridade, ou você tem uma pessoa subalterna a você, não importa o que seja. Como que a gente lida com isso? Com respeito?
Então, quando você tem autoridade, como você lida com essa autoridade? Você respeita aquele que está abaixo de você, na hierarquia, vamos supor, se for um funcionário e você é o chefe, ou responsável, ou diretor. E quando você está na outra posição, que você tem a chefia, tem as pessoas superiores, você também está numa posição de fazer o seu papel? Ou a gente muitas vezes quer dar um jeitinho, né, dar nó em pingo d'água, não fazer o trabalho direito. Ah, o chefe não está vendo, ele foi embora mais cedo, eu vou embora mais cedo também. Né? Não tem ninguém para me olhar, então eu não vou cumprir meus papéis, minhas obrigações. Isso chama-se autonomia. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ninguém precisa falar para mim o que eu tenho que fazer. Agora, se eu não fizer direito, alguém vai chamar a minha atenção. Então, essa questão de ser superior tem deveres, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem. E todos eles são importantes. E é mais interessante ainda que a gente se coloca nessa posição que varia. É que nem a gente na vida, no dia a dia. Você está guiando um carro, você está na posição do motorista. E na hora que você está com uma posição de pedestre, você se coloca de acordo com as leis de trânsito, da civilidade? Ou você pedestre e faz o que você quer? Ah, você quando está no carro, você faz o que você quer. A gente tem deveres a cumprir. Situações para que as relações sociais sejam mais saudáveis possíveis. Independente de outras pessoas, a gente vê que não façam muito direitinho. Mas nós fazemos a nossa parte. A ideia é essa. E aí ele fala com relação a todas as possibilidades que você tem, a questão da fortuna, do conhecimento, como que você pode compartilhar esse conhecimento, facilitar o acesso a outras pessoas, uma situação de facilidade material. É muito fácil também, né, quando a gente está numa posição mais tranquila, mesmo no aspecto financeiro, achar que os outros, se eles se esforçarem um pouco, eles conseguem. Não é bem assim. Nós vivemos num país que a gente sabe que não é assim. Tem muita gente folgada, mas tem gente que a vida inteira trabalha, se esforça, faz o possível e consegue, no final da vida, estar numa situação complicada ainda. Então, não é fácil e a gente não deve julgar ninguém. Façamos a nossa parte, tentemos colaborar com o próximo. Né? O homem no mundo. Aí é legal uma coisa que a virtude não consiste em uma aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. A gente às vezes imagina, né, que nem aquele, quando se faz filmes sobre Jesus, aqueles filmes antigos sobre Jesus, Vida, Paixão e Morte, não, aquela coisa, aquela cara, triste, ele está crucificado o tempo todo, aquela cara horrorosa, né, horrorosa de triste. E aí você tem uns filmes mais novinhos, mais moderninhos, colocam um Jesus mais alegre. A gente entende que Jesus devia ser uma pessoa muito alegre. E tem alguns textos do Novo Testamento que são muito engraçados. Né? Quando ele conversa com Nicodemos, tem umas situações que ele dá umas conversadas, ele coloca algumas coisas, que ele devia ter muito bom humor. Né? Então, Chico Xavier tinha muito bom humor, contava piada, né? E outras pessoas. Então, o fato de você ser bom, você não precisa ser uma pessoa... Isso é ser chato, né? Você ficar triste não é chato. Porque tristeza muito grande é uma coisa muito ruim. A gente tem que se libertar da tristeza. A alegria é uma coisa saudável, né? Então, nós podemos ser alegres, ser felizes, ter uma cara legal, dar um sorriso de vez em quando, né? E estarmos com a preocupação de sermos pessoas boas. O bom não precisa ser necessariamente aquela coisa assim, triste, né? Não tem nada a ver. E essa questão dos prazeres. Você pode curtir as coisas, você pode participar de festa. Só que assim, nem tudo. Tem uma frase muito bonita. Tudo nos é. Eu nunca sei se é de Jesus. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tá. Os teus universitários aqui. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso é muito legal. Você pode fazer o que você quiser. Tudo. Mas tudo mesmo? Tudo. Mas nem tudo nos convém. Então quer dizer que eu tenho que ter responsabilidade? É isso. Bem-vindo ao mundo dos espíritos em processo de evolução, né? Nós temos que ter bom senso. Então tudo, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo é legal, nem tudo é bom para mim, nem tudo é bom para as pessoas que estão à minha volta. Agora, posso me divertir? Posso passear? Posso. Agora, tome cuidado com o que você faz. Porque a responsabilidade é sua.
É a história, nós somos um espírito, estamos encarnados, então tem uma visão de futuro, de imortalidade. E para concluir, tem uma mensagem muito legal sobre cuidado do corpo e do espírito. E aí ele vai fazer uma crítica com relação àquelas pessoas que têm aquele hábito que existia mais há um tempo atrás, hoje menos, de ficar se mortificando, se batendo, é mais esse sentido. Mas o assunto está muito atual também. É a questão de você cuidar do corpo. Porque se nós somos espíritos imortais, nós estamos nessa encarnação, vai ser algumas décadas, muitas décadas, nós estamos no mundo de relação com os outros. Então eu sou um espírito que tem um corpo. Quanto melhor eu cuidar desse corpo, mais vai facilitar a minha relação com o próximo. Então é legal que eu cuide do meu corpo. Cuidar do corpo em todos os sentidos. Lógico, tem algumas pessoas que acabam exagerando e levam isso ao pé da letra, e a pessoa faz tanta coisa, tanto procedimento para ficar mais bonita, mas aí não é uma questão de cuidar do corpo, é questão da vaidade. Aí o que está me mobilizando a fazer todos esses procedimentos? É vaidade? Então é uma coisa para você repensar. Agora, se você está fazendo alguma coisa para se cuidar, faz uma atividade física, se alimenta bem, toma seu banhinho, mantém seu corpinho limpinho, escova seus dentinhos. Ai, mas coisa boba nada, você tem que cuidar do corpo. Se eu não cuidar do corpo, eu vou não estar em condições de ajudar o próximo na hora que acontecer uma situação. Se eu não cuidar da minha saúde, como é que eu vou estar disponível para ajudar alguém? Vamos supor, se eu tenho uma pessoa que eu tenho que cuidar, se eu sou um cuidador de alguém, tem algum parente, uma pessoa próxima que eu tenho que cuidar daquela pessoa, eu tenho que me cuidar também. Porque se eu não me cuidar, eu não vou estar predisposto, eu vou estar disponível para ajudá-la em todas as situações. Se eu não cuidar da minha saúde, como é que eu posso estar disponível para cuidar, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da pessoa que eu cuido, que está numa situação que a pessoa está acamada? Como é que eu vou fazer para estar disponível se eu não me cuido? Na hora que ela precisa de alguma coisa, eu estou mal. Cuidar em todos os sentidos. Né? Trabalhar os vícios, trabalhar no sentido de combatê-los, não trabalhar para incentivá-los. Todos nós temos os nossos vícios. Uns são vícios mais simpáticos, outros são menos simpáticos, uns são mais sociáveis, outros menos sociáveis, mas nós temos. Então vamos trabalhar aquilo que não nos faz bem para o nosso corpo, considerando que o corpo é um veículo de relação com o próximo quando a gente está encarnado. Leiam esse capítulo porque ele tem essas dicas bastante legais. Como eu falei no começo, não vamos nos preocupar, mas eu não consigo fazer tudo isso. Não conseguiremos mesmo fazer tudo isso. Nessa encarnação, não. A gente pode estabelecer como meta de espírito, mas não deixar tudo para uma próxima encarnação. Vamos começar nessa. Algumas coisas dá para a gente começar. Aquilo que a gente já começou a trabalhar, vamos trabalhar mais. Aquilo que a gente não fez nada dessa lição, vamos colocar como pauta para começar a cuidar. Em todos os sentidos. Isso vai fazer bem para nós. Vai fazer bem para as pessoas que convivem com a gente. É sempre interessante isso, pensar também em quem convive com a gente. Que Jesus nos abençoe e que nós nos abençoemos.